Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Terça-feira é dia do nosso empreendedorismo conectado, é dia do nosso Movimento Elo ao vivo aqui na rede 316. Já por aqui meu amigo Douglas Martins, que vai estar falando mais uma vez com a gente, mais um tema a ser abordado, mais um assunto bacana pra gente estar ouvindo. Nosso querido Douglas Martins, diretamente lá de Curitiba, pelo menos eu acho que tá em Curitiba. Douglas, bom dia, querido. Bom dia, Elber. Como é que você tá, queridão? Aqui de Curitiba, né? Estamos aqui mais uma vez para esse bate-papo tão gostoso, temas bons, né? Oportunidade da gente olhar para a palavra de Deus e entender como a palavra de Deus nos apoia nos nossos empreendimentos. Então, mais uma vez, um privilégio estar aqui contigo. Bom conversar com você. Maravilha. Inclusive o pessoal que tá plugado com a gente aí, né? O pessoal que tá chegando, tem gente que inclusive consegue chegar exatamente nesse momento, se organizam, se programa para poder estar ouvindo aí o Douglas. Se você quiser participar, você pode mandar aí a tua pergunta, o teu comentário e tal. E aqui no 11930030316, tá bom? Você manda pra gente e claro, a gente vai e já passa aqui para o Douglas e ele, se for uma pergunta, ele responde aí para você no finalzinho do programa, a gente lê aí no final da administração do Douglas aí, a gente lê as perguntas aí e tira todas as dúvidas. Beleza? Douglas, hoje então vamos falar sobre relacionamento entre times, não é isso? É isso aí. Nossa missão hoje então é compartilhar esse assunto tão importante, né? Que é relacionamento entre pessoas e times. Isso vai nos ajudar a entender sobre a perspectiva da palavra, né, como a gente sempre traz aqui, e eu já vou começar aqui a nossa introdução, trazendo, né, a nossa base bíblica para a nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai ler o texto de Mateus, capítulo 20, ali do versículo 20 até o 28. Mas antes de ler o texto, eu quero trazer alguns comentários interessantes, né, e também uma perspectiva. Porque às vezes a gente pega um texto para basear nossa conversa, mas é importante a gente entender o contexto, né, em que aquele texto foi pronunciado. E o texto do capítulo 20 de Mateus, ele está muito diretamente ligado ao capítulo 19. A gente vai ver ali uma história sendo contada, né? Jesus caminhando para Jerusalém, se preparando para o processo de ser julgado, né, humilhado ali, crucificado. Ele, nos dias que antecedem esse episódio, ele vai ensinando, né, coisas aos seus discípulos, aquela multidão que o seguia, os 12 que estavam ali muito próximo deles, uns dos outros ali, mas aqueles 12 que estavam mais intimamente ligados com ele, né? E aí Jesus começa então a falar com eles no capítulo 19 a respeito de um governo futuro, né? Os discípulos, eles caminhavam, apesar de caminharem com Jesus, a gente, enquanto lê os evangelhos, a gente tem a sensação de que eles transitavam mentalmente entre uma espécie de entendimento de eternidade e um desejo de urgência terrena, né, humana, ao ponto de que todo o tempo que eles estão caminhando ali junto, eles vão levantando com Jesus questões sobre o governo, né? Sobre como é que seria o reino, o governo de Jesus, sobre a perspectiva de que Jesus daria uma espécie de golpe de Estado, instalaria um reino, tiraria os romanos, tiraria, né, aquele modelo de governo judaico ali dos sacerdotes e tal. Então havia uma certa expectativa naquele grupo o tempo todo, né?
E aí no capítulo 19 ele está falando sobre esse governo, né? E ele dá o exemplo de um jovem rico que se aproxima dele e aí pergunta o que ele precisa fazer para herdar a eternidade e tal. Jesus vai falar para ele que ele tinha que praticar determinadas coisas, mas que ele tinha que vender tudo que tinha, dar aos pobres e seguir. E aí vem toda aquela história que a gente já conhece. Ele desiste porque tinha muito dinheiro. E aí no finalzinho do capítulo, Pedro pergunta assim, no finalzinho ali no versículo 25 mais ou menos, ele vai começar então uma nova narrativa, né? Falando com os discípulos sobre essa questão que ele havia acabado de contar ali para o jovem. E aí Jesus olha para eles e fala, é impossível, né? Algumas coisas para você, para uma pessoa, para um ser humano, mas para Deus nada é impossível, versículo 26 ali do 19. E aí Pedro começa então uma pergunta para Jesus, fala, pô Jesus, a gente largou tudo para te seguir, qual que é a recompensa, né? Pedro estava talvez ali pensando nesse misto de eternidade com vida humana, com temporalidade. E aí Jesus responde, olha, eu garanto para vocês que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Se a gente olhar bem o versículo 28, Jesus, ele fala com uma certa clareza, né? Mas ainda dentro de um contexto. Então, quando Jesus fala, eu lhe garanto que quando o mundo for renovado, né? Em outra versão ele diz, quando eu, o Filho do Homem, me sentar no meu glorioso trono no reino. Então, várias versões ali a gente vai ver, mas a ideia era uma ideia futura, né? Era a ideia de eternidade. E aí Jesus então dá a Pedro essa resposta, vocês vão se sentar nos tronos junto comigo e vocês vão julgar as 12 tribos de Israel, e todos que tiverem deixado casa, irmãos, pais, né? Aquela história toda de deixar tudo por amor a Jesus, receberão, né? 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então, o final do capítulo 19 termina assim. Quando nós vamos para o capítulo 20, que é a base da nossa conversa de hoje, Jesus começa uma nova ilustração sobre o reino dos céus. Então, veja que, apesar de Jesus estar falando sobre trono, sobre sentar ali, ele o tempo todo estava remetendo à eternidade. E eu vou pegar essas duas ilustrações como base para o nosso texto base de hoje, né? E ele continua então contando lá uma ilustração que o dono de uma propriedade, né, um empresário, ele sai cedo, vai na cidade, pega alguns trabalhadores, devia ser, sabe aquela história, você tem um grupo de trabalhadores que trabalham na base do seu negócio, por alguma razão você precisa de mais gente extra, e aquele empresário então vai lá na praça, onde os trabalhadores se reuniam para esperar ali uma oportunidade de trabalho, e ele convida um tanto de trabalhadores, combina com os trabalhadores um valor de salário por dia, né, de pagar uma moeda lá de prata, o equivalente ao dia de trabalho, e ele volta para sua propriedade, chega lá, provavelmente aqueles líderes que estavam ali cuidando da propriedade falaram, olha, falta mais gente aí, né? A coisa está indo bem, a gente precisa de mais gente para acelerar a nossa produção. E aí Jesus, contando a parábola, contando a história, fala que aquele empresário voltou novamente lá na praça, 2 horas depois, ele vai de novo mais algumas horas depois, e depois lá no finalzinho do dia já, praticamente por acabar o dia de produção, e ele, né, traz
mais algumas pessoas para trabalharem. Ou seja, ao longo daquele dia, aconteceu de você ter ali trabalhadores que foram cedo, trabalhadores que foram depois do almoço, trabalhadores que foram no final do dia. E por ali, naturalmente, consequência daquele trabalho, né, o patrão deveria pagar alguma coisa para aqueles trabalhadores. E ele então começa a pagar, e ele chama aqueles que foram por último, né, para pagar por primeiro, já fazendo uma ponte com aquilo que ele iria falar, e é a nossa base aqui para hoje, para nossa conversa. E ele paga então uma moeda para o cara que foi às 5, outra moeda para o cara que foi depois do almoço, outra que foi de manhã cedo. Quando os do primeiro horário, né, viram aquilo ali, ficaram chateados, né, com o empregador, com aquele empresário, né, supondo que haveria sido injusto o processo de remuneração, já que um trabalhou um dia inteiro, outro trabalhou meio-dia, outro trabalhou apenas algumas horas, né? E aí a parábola continua dizendo: o proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você contratou comigo por um dia de trabalho e recebeu uma moeda, né? O meu dinheiro é meu. Eu paguei o que eu combinei com você e eu quis pagar para qualquer um dos outros o mesmo que eu paguei por um dia de trabalho. Essa é uma decisão minha como empresário, né? É uma decisão minha como empreendedor, a forma como eu remunero. Naturalmente que nesses dias de hoje, quando a gente pensa em outras leis, né? Nós estávamos ali debaixo de outras leis naquela época, leis mosaicas, leis judaicas, e aquele empreendedor tinha o privilégio de tomar a decisão de pagar como ele entendesse que era justo. Em outros países, ainda hoje, né, nos dias de hoje, em outros países eu também posso ter um combinado diferente, porque os contratos de trabalho são individuais, os contratos são pessoais. Então, em alguns países eu posso combinar com duas pessoas, remunerá-las de forma diferente, né, fazendo trabalhos mesmo que semelhantes, ou por menos tempo, ou qualquer que seja essa métrica que nós usamos. Então Jesus vem contando essa parábola, e quando ele chega no versículo 20, a impressão que dá é que Jesus estava contando essa parábola, estavam os 12 ali, e também estavam aquelas pessoas que, além dos 12, eram mais próximas, né? Aquelas pessoas que seguiam. E aparece então aqui um episódio inusitado, que para nós, no mundo do trabalho, às vezes até soa mal, né? Começa ali o versículo 20 dizendo: nisto, ou seja, depois que Jesus contou a parábola, a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, trouxe-os a Jesus e, inclinando-se, pediu um favor, né? Ou seja, a mãe protetora, né? Tentando cuidar dos filhos barbados, já que aparentemente, né, eles também eram empreendedores, já eram homens velhos, né, não eram jovens de 12, 15 anos ou de 10 que precisam da intervenção da mãe ali com o seu empregador ou com o seu líder. Mas ela vai lá e, talvez porque ouviu aquela história de que os 12 iriam sentar-se e julgar as 12 tribos de Israel, com esse pano de fundo, ela entra com um pedido incrível, né? Talvez inusitado para aquela realidade ou para aquela circunstância. Ela continua dizendo no 21, Jesus fala para ela, né? O que você quer? Aí ela já se adiantou ali, que você deixe no teu reino os meus 2 filhos se assentarem em lugares de honra junto a ti, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então eu fico imaginando aquela mãe olhando para o fato de que os 12 sentariam com Jesus para julgar as 12 tribos, e ela pensou, bom, se os 12 vão sentar, um vai sentar do lado direito, outro do lado esquerdo,
aí os outros 10 vão sentar se afastando de Jesus, né? Ou seja, as cadeiras estarão ou para o lado ou para trás, ou sei lá como vai estar disposta essas cadeiras do julgamento, mas ela, na cabeça dela, provavelmente pensando em um governo terreno, ela pensa, bom, se um sentar à direita, outro sentar à esquerda, todo mundo vai perceber que Tiago e João são os mais importantes de todos. E Jesus fala, bom, eu acho que vocês não entendem, não sabem exatamente o que estão pedindo. E aí o povo é tão abusado, né? Que fala, não, a gente sabe muito bem o que está pedindo. Eu quero esse privilégio. Eu estou pronto para receber esse privilégio. E aí Jesus fala, bom, vocês realmente sabem o que estão pedindo? Será que vocês serão capazes de provar o cálice amargo que eu vou beber? E aí, mais uma vez, né? O abuso é de certa forma, parte da natureza do ser humano. O ser humano, ele é abusado, ele acredita que ele é mais do que aquilo que ele é muitas vezes. E aí começa Jesus, então, né, sendo muito pragmático, ele diz, é verdade, vocês também vão morrer, em alguns casos parecido com o que eu morri, em outros casos muito mais, de forma muito mais tranquila, mas vão morrer, ou seja, vão beber o mesmo cálice. Porém, eu quero já adiantar aqui para vocês que cada lugar onde cada pessoa vai estar no governo eterno, né, na gestão da eternidade, isso não é uma decisão minha, é uma decisão do meu Pai, né, é uma decisão de Deus. E aí ele vai continuar esse texto, né, dizendo, Jesus reuniu eles ali, continuou, versículo 25, né, e ele diz, entre os descrentes, os governantes até podem ser tiranos e os grandes mandam nos que estão debaixo deles. Jesus já mais uma vez reforça, né, que está falando de algo para a eternidade, mas ele sempre vai trazendo um paralelo com a realidade da vida terrena, do processo de liderança, dos sistemas de governo ou dos sistemas de gestão. E ele diz então ali claramente, olha, você pode até ter aí na sua mente que quando tem um governante, ele age oprimindo, pressionando, né, as pessoas a se submeterem, se sujeitarem e oprimindo o povo. Mas, né, ele continua então no 26, no vosso meio, porém, será muito diferente. Jesus então traz uma nova perspectiva e diz o seguinte, você que é desse grupo daqueles que entendem que há algo eterno para ser ministrado sobre a vida das pessoas, você que é aquele que está junto comigo, comandando, liderando um processo de transformação no meio das pessoas e que dará a essas pessoas uma visão de eternidade, vocês precisam ser diferentes. Quem de vocês quiser ser mais importante, ou seja, quiser ser o principal, quem de vocês quiser ser o líder, quiser ter uma posição privilegiada, a decisão de vocês então não é estar aqui preocupado se você vai sentar na minha direita ou na minha esquerda, ou de ter algum privilégio, ou se beneficiar de alguma forma. O objetivo central da sua vida é viver como um servo, é viver como um escravo, é se tornar um escravo. E aí a gente vai entender a ideia de liderança servidora, né, de relacionamento entre pessoas. Não adianta eu buscar o tempo todo aquela posição empresarial em que o meu cargo é acima do outro, quando eu não entendo que crescer na organização significa se tornar escravo, significa servir o outro, significa usar a sua vida, a sua experiência, suas habilidades e talentos que Deus lhe deu
para que você sirva àqueles que precisam continuar aprendendo e crescendo. E Jesus, então, ele vai avançar nesse conceito. Versículo 28, ele diz: a vossa maneira de proceder deve ser a mesma que a minha. Jesus, então, estabelece um novo parâmetro, um novo patamar. Ele diz: olha, você precisa ser um servo, precisa ser um escravo, e o jeito de agir que você precisa agir é o mesmo que o meu. Ou seja, eu, o Filho do Homem, eu, o próprio Deus, não vim para ser servido. Não pense que porque você alcançou uma posição mais nobre, uma posição mais alta, mais elevada dentro da organização, que você agora tem privilégios acima do que os dos outros. Eu não estou falando aqui de comunismo, não. Eu estou falando aqui de responsabilidade. É óbvio que quando você conquista uma posição superior na sua organização, como consequência de um alto nível de responsabilidade ou de mais responsabilidade que você adquiriu por essa nova posição, é certo que você vai ter uma remuneração maior, talvez alguns privilégios diferentes, mas isso não pode ser confundido com o grau de responsabilidade. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, sabe qual é a minha responsabilidade? Mesmo sendo o próprio Deus, o Filho do Homem, a minha responsabilidade é ir até a morte, e morte de cruz. E observe que o capítulo 20 daqui de Mateus, ele já é o capítulo que antecede, ele já está preparando, né, o caminho de Jesus até Jerusalém. Capítulo 21 vai tratar de Jesus mandando os discípulos irem até a cidade para pegar o jumentinho ali, para que ele entre na cidade, né? E aí começa todos os preparativos para o julgamento e morte de Jesus. Jesus está dizendo para aqueles discípulos: a vossa maneira de proceder deve ser a mesma que a minha. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida para a salvação de muitos. Nessa versão que eu estou lendo, ou, né, em outra versão você pode ter: eu sou o Filho do Homem, vim para servir e não para ser servido, e dar a minha vida por resgate de muitos. Então nós vamos ver Jesus mais uma vez renovando o seu voto de compromisso, de que quanto mais alto na organização, quanto mais para cima você está na autoridade, no seu papel de liderança, tanto maior será a responsabilidade de dar a sua vida em favor daqueles que precisam de você. Nós não estamos aqui, como eu disse, transformando o evangelho em algo, talvez assim, menor. O evangelho não tem a ver com essas ideias que são talvez para uns quase que lógicas, no sentido de isso aqui é uma espécie de comunismo, de socialismo. Não é isso. A palavra de Deus, a única coisa que ela quer com todo esse tipo de ensino é dizer: olha, Jesus, o próprio Deus, se tornando líder de muitos, ele diz: eu não vim aqui para receber essas honrarias que vocês estão preocupados em receber. Eu vim aqui para servir e dar a minha vida no lugar de muita gente. Eu vim aqui para que o meu testemunho traga reconhecimento e salvação para muitas pessoas. Então você poderia traduzir e fazer um paralelo aí na sua vida profissional, na sua vida empresarial. Você foi chamado por Deus para liderar uma organização, não só para que você receba honrarias, mas para que você lidere com a responsabilidade de quem vai dar a vida em favor dos seus liderados. E isso pode significar apenas que você vai
se dar ao direito de ir lá, sentar com aquelas pessoas, conversar com elas, entender as suas necessidades e trabalhar para que elas possam avançar e progredir nos seus desafios, isso pode significar que você vai ter que olhar para o seu time e entender que tem alguém que precisa de um cuidado especial. Talvez você vá olhar para o seu time e reconhecer que há a necessidade de investir tempo maior na vida de alguém e na vida de outro alguém, talvez um pouco menos. Né? Eu quero terminar essa introdução aqui dizendo o seguinte, né? Na nossa infância, lá desde o jardim de infância até o ensino fundamental, não é muito incomum a gente ver as mães exigindo das escolas e daquelas atividades complementares que os seus filhos sejam tratados de forma diferenciada, né? Você, se é pai e mãe, já deve ter visto cenas incríveis na escola, como eu já vi quando minhas filhas eram menores, né? Mães e pais que acreditam que ali naquele ambiente de socialização, de relacionamento, de desenvolvimento, que alguém deve ser tratado de forma diferenciada, né? Então, elas estão ali, ou eles estão ali fazendo esse papel sem se preocupar como é que isso vai causar algum tipo de impacto naquele grupo, simplesmente pelo seu próprio interesse ou simplesmente por uma causa própria. Nós também, na vida empresarial, muitas vezes somos aqueles líderes e que fazemos, né, esse papel de mãe ou de pai, de nos colocarmos ali nos interesses pessoais, ou nossos ou de alguma pessoa. Em geral, as consequências disso são péssimas, né? A gente acaba gerando um clima de insatisfação, de baixo desenvolvimento na equipe, porque as pessoas começam a acreditar que aquela organização, que aquela empresa, que aquele time só progride aqueles que ficam ali fazendo lobby, né, para buscar os seus próprios interesses. E aí isso pode gerar baixo desenvolvimento, pode destruir o desenvolvimento e aquele conceito de unidade que a gente tem tanto trabalhado nas nossas equipes. Talvez sugere um clima de acomodação. A empresa ou aquele líder, ele puxa o saco, ele dá privilégios, ele prioriza uma pessoa só porque ela tem mais afinidade ou porque é parente, né? Eles passam a ter reconhecimentos e valorizações diferenciadas. Mas a consequência disso tudo é que a gente vai criar, de fato, esse ambiente de baixa produtividade, rixa entre as pessoas, distração com aquilo que é mais importante, né? Que é o time, que é o resultado, que é avançar no processo de construir uma equipe vencedora. E aí, provavelmente, nunca a gente vai conseguir ter uma equipe, um time forte, capaz de nos ajudar a levar a nossa organização, a nossa empresa, o nosso time, àquele potencial máximo de se tornar uma equipe de alta performance. Então, Elber, eu termino aqui essa introdução, né, trazendo 2 pontos de luz importantes para esse assunto, né? O fato de que nós, como líderes, não podemos cometer o erro de, dentro de um time, dentro de uma empresa, de uma organização, nos colocarmos como as mães e os pais de plantão que estão mais interessados em defender os seus próprios direitos ou aquilo que eles acreditam ser os seus próprios direitos de forma individual em detrimento do coletivo. E que nós, como líderes, temos um papel de sermos aqueles que têm o discernimento de, mesmo quando parece que alguém, uma pessoa no nosso time pode ter, né, uma capacidade diferenciada, né, uma performance diferenciada, que nós sejamos aqueles que, com muito zelo e cuidado,
trabalharemos para que essas pessoas possam receber mais responsabilidades, possam desempenhar papéis no time com alguma estratégia diferenciada, mas que a gente não permita que isso se torne, né, um modelo protecionista que privilegia alguém em detrimento de um outro alguém apenas pelas suas relações parentais ou apenas porque aquela pessoa atende a algum interesse meu pessoal, mas que seja de fato um ambiente onde as pessoas têm a possibilidade de mostrar o seu resultado, a sua performance igualmente. E aqueles que sim se destacam podem então receber maior responsabilidade, e a consequência da responsabilidade é que elas terão, né, visibilidade e ao mesmo tempo remuneração adequada. Quero terminar então aqui, devolver aí para você, né, Elber? Talvez a gente tenha aí perguntas ou comentários que a gente pode compartilhar. Essa é uma parte muito gostosa da nossa conversa. Maravilha, Dongley. A primeira pergunta que eu tenho aqui para você, Dongley, é a seguinte. Deixa eu só atualizar aqui o meu WhatsApp. Agora sim. Sabemos que todos nós temos preferências ou afinidades quando o assunto é pessoas. Como líder de um negócio, qual é a estratégia para não cair na tentação de proteger mais uma pessoa do que outra? Eita. Excelente, né? Isso é mais comum que andar para frente. A gente vai encontrar isso em maior escala ou menor escala em qualquer organização, né? Eu separo aqui as duas palavras. Eu acho que preferência pode ter um risco maior de gerar uma decisão equivocada, e a afinidade pode ser algo interessantíssimo na construção de times, né? Então vamos lá. O que eu creio que é o cuidado central que a gente precisa ter? É o de evitar as preferências, porque normalmente elas estão associadas a... Vou falar coisas aqui das mais ridículas, mas pode ter certeza que isso acontece. Podem estar associadas à origem dessa pessoa, né? Talvez ela nasceu de uma família de origem europeia e a outra nasceu de uma origem de uma família africana, né? Então, podem haver preferências por conta da tonalidade da pele. E isso é péssimo. Podem haver preferências pela escola que alguém estudou. Pode haver preferência pelo gênero que a pessoa tem. Então, as preferências, elas normalmente, em geral, nos levam para esse ambiente em que eu faço um processo seletivo entre A e B, simplesmente porque eu gosto mais disso, daquilo ou daquilo outro. E o risco inerente a esse processo é o risco de eu estar sendo sectista, né? Selecionando, seccionário. Eu estou dando oportunidade para um grupo em detrimento de outro. E aí nós fomos chamados como líderes cristãos, empresários, executivos, né? Fomos chamados para estabelecer um nível de igualdade. Voltando para o texto, Jesus, quando houve essa pergunta, né, ali da mãe de Tiago e João, ele deve ter olhado para aquela cena e falado: puxa, eu tenho 12 caras aqui, eu não estou aqui para dar preferência para A ou B ou C, eu estou aqui para desafiá-los a serem líderes servidores. Ocupem seus lugares, sejam servos, sejam escravos, e aí vocês vão poder ser elegíveis a sentar nessa ou naquela cadeira lá na eternidade, quando o Senhor fizer a sua avaliação de performance, né? Então,
Como é que eu tomo cuidado para não cair nessa tentação? Eu preciso propositalmente, intencionalmente, olhar para o meu coração e vigiar se eu não formei um time só de homens, porque eu tenho uma preferência e não é simplesmente ou predominantemente porque aquela atividade tem uma característica mais masculina, né? Então, pessoas que fazem seleção por causa do gênero e não por causa por exemplo, da característica da atividade, incorrem no risco e no erro de estabelecer preferências. Agora vamos para a afinidade. Bom, afinidade são características que vêm particularmente de comportamento e de ações e de prática diária. Eu gero afinidade com alguém porque aquele alguém tem um determinado gosto por fazer as atividades da forma como eu gosto de que seja feita, ou que eu gosto de fazer. Bom, isso vai gerando uma certa afinidade, né? A afinidade pode ser por tipo de conhecimento adquirido. Então, ela é menos sectária, ela é menos preferencial, mas eu também, da mesma forma, preciso vigiar. Porque eu posso travestir uma afinidade de um processo de seleção de preferência. Por exemplo, eu tenho afinidade, o Dongley, né? Eu vou falar de mim mesmo. Eu gosto de trabalhar com mulheres no meu time. Sempre gostei. Eu acho que mulheres têm algumas habilidades que os homens não têm para determinadas atividades. Então, quando eu vou montar o meu time, se as atividades que aquele time terá que fazer envolvem algumas características que as mulheres têm mais capacidade de desenvolver do que os homens, eu prefiro mulheres no meu time. Quando eu estou com atividades que elas preconizam, né, demandam uma característica mais masculina, eu tenho a tendência de escolher lá homens para compor esse time, né? Mas, por uma escolha de afinidade, uma escolha natural, eu vou ter mulheres no meu time porque eu gosto dessa sensibilidade, dessa capacidade de enxergar o que está além de um número, o que está além de um evento, de um acontecimento. Então, né, eu sempre tive nos meus times muitas mulheres, ao contrário de outros líderes que têm características diferentes. E eles têm mais afinidade com homens, né? E aí eu preciso vigiar o meu coração, assim como qualquer um de nós aqui, que precisa vigiar o coração para que não trate o assunto da afinidade travestido no fundo, de uma preferência que segrega e não agrega, né? Então, eu diria que é importante eu vigiar, antes de tudo, o meu coração, porque é ali que eu vou colocar esses paradigmas, né? E eu devo ser pragmático no processo de construção das minhas ferramentas de avaliação. Eu termino esse comentário dizendo o seguinte: se você não tem uma ferramenta objetiva na sua empresa de análise de performance, por exemplo, você aumenta o risco de dar a alguém uma promoção que não era devida. Se você tem uma ferramenta de análise de desempenho, por simples que ela seja, a gente não precisa de coisas complexas. Óbvio, se você tem uma empresa que fatura já o suficiente para comprar no mercado ou desenvolver internamente uma ferramenta de avaliação de desempenho, de desenvolvimento de liderança, você deve usar essa ferramenta ou essas ferramentas para construir a avaliação dos seus líderes e liderados de forma pragmática e objetiva, de tal maneira que todos tenham essa sensibilidade
de que há uma boa parte da minha avaliação ligada a avaliações objetivas. E aqui então fica a dica: quanto mais subjetiva for a sua avaliação, mais as suas preferências tomarão conta. Avaliações subjetivas são o espaço perfeito, o território perfeito para que preferências sejam colocadas na frente de performance, por exemplo. A performance virá de uma análise objetiva. Se você é uma empresa menor que não tem dinheiro para comprar uma dessas ferramentas, eu sugiro a você que vá no Google, né? Antigamente a gente chamava o dicionário, né? No passado a gente tinha menos mimimi. Então a gente podia falar, por exemplo, o pai dos burros, né? Hoje, se você fala isso, você vai ser crucificado, né? Porque não é politicamente correto. Mas, como eu já passei de 50, então eu vou me dar o direito de usar essa licença poética do passado e dizer, né? Quando a gente tinha dúvida do que significava uma palavra, a gente ia lá no pai dos burros, né? No Aurélio, nos dicionários disponíveis. Ou você ia lá na Barça. Agora, nos tempos modernos, você pode simplesmente abrir o seu celular, o seu computador e dar um Google, né? O mais moderno pai daqueles que não detêm o conhecimento sobre um assunto. Então, você pode pegar aí no seu Google, no celular ou no computador e escrever assim, avaliação de desempenho, por exemplo, testes de comportamento. Você pode colocar avaliação individual e vai aparecer uma série de ferramentas, muitas gratuitas e muitas pagas. É só uma questão de você querer procurar e usar as ferramentas. Recentemente, minha filha mais velha recebeu um link da sua líder da empresa onde ela trabalha com um sistema de autoavaliação, aquilo que nós tecnicamente costumamos chamar de assessment ou inventário comportamental. Ela recebeu um link na plataforma do Google, um link gratuito para fazer um teste de perfil comportamental, né? A líder dela queria saber mais detalhadamente características da Rebeca e fez então esse teste e deu para a Rebeca a oportunidade que, com base nesse teste, a Rebeca pudesse se conhecer melhor e falar, por exemplo, vou desenvolver essa área assim, assim, assado, né? Então, um episódio mais recente que eu tenho aqui com esses modelos que você pode pegar gratuitamente aí nas nossas fontes de consultas do Google. Então, eu termino aqui essa primeira pergunta fazendo essa reflexão. Não há desculpas, né, Welber, para que o empreendedor não conheça cada vez melhor a sua equipe e a si mesmo e tome o cuidado de não trabalhar baseado em preferências que separam pessoas de pessoas. Para que ele vigie as afinidades e não conte uma história para si mesmo de que uma afinidade, no fundo, é uma daquelas escolhas preferenciais que podem até ser racistas em certo ponto, né? Mas que ele use algumas afinidades para formar o seu time, isso é necessário, mas que ele use preferencialmente ferramentas e metodologias que dão igualdade para todos dentro de um ambiente desigual. Eu também não estou aqui defendendo que todo mundo tem que ser igual e tudo tem que ser igual para todos, longe disso. O que eu estou dizendo é que precisa haver um ambiente de igualdade, mesmo quando eu tenho desiguais. Então, não dá para eu querer comparar um assistente que acabou de entrar na minha empresa com o diretor da empresa. Isso é uma igualdade burra. Agora, entre os assistentes, eu posso dar a eles um grau de igualdade. Entre os diretores, eu posso dar a eles um grau de igualdade. Então, é igualdade entre desiguais.
É isso que eu queria compartilhar aqui, Well. Muito bem. Tem uma segunda pergunta aqui, Dongley. Você acha que a competição interna é um problema? Até que ponto ela pode ser saudável e não desagregar ao invés de agregar? Legal, esse é um tema que eu acho que a gente, ao longo dos últimos programas, tem frequentemente trazido ele aqui. Competição nunca foi e nunca será um problema. A questão é a forma como a competição é armada, né? No fundo, ter uma disputa, ter uma brincadeira, ter uma competição é muito saudável. O que acontece é que há aí líderes, né? Há aí, muitos desses coaches de palco ou palestrantes que às vezes estimulam, né? Estimulam uma competição desleal. E o que é uma competição desleal? Uma competição desleal, por exemplo, é quando você não dá as mesmas ferramentas para todos. Uma competição desleal é quando você usa a sua preferência para dar a algum membro do grupo informações privilegiadas. Ou mesmo quando a sua avaliação sobre a competição é diferente entre um e o outro competidor. Agora, eu conheço muitas organizações que estabelecem competições em que o resultado individual é parte da avaliação, mas eles aprenderam a embutir um grau de resultado baseado em trabalho em equipe. Então, eu tenho parte do desafio feito de forma individual e parte do desafio feito de forma coletiva, considerando que o trabalhar de forma coletiva e colaborar uns com os outros nos levarão mais longe. Há um ditado aí empresarial, popular, que diz que sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. De modo que, inclusive os ditos populares nos apoiam a perceber que é improvável que você vá mais longe sozinho. Mas eu não estou aqui com isso criando os famosos jargões, né? De, é injusto, eu fiz mais pelo outro. Justo é o combinado. Justo é o pactuado. Justo, vamos lembrar da parábola que a gente ouviu aqui, contada por Jesus. O dono da empresa, o dono da vinha, ele contratou cada trabalhador com um valor pactuado. Acabou, tá combinado. Combinado não é caro. Agora, se eu, porque sou daqueles que acho que sozinho eu vou ganhar mais, sozinho eu vou fazer tudo, que não importa os outros, talvez você precise ser surpreendido por um patrão que remunera de tal maneira que as pessoas possam ter oportunidades iguais para serem remunerados de uma maneira, né, potencial, interessante, crescente. Eu fico imaginando como é que seria hoje em dia, com todas essas nossas leis malucas aí do trabalho, trabalhistas, um patrão que resolvesse pagar uma moeda para o cara que trabalhou o dia inteiro, 8 horas no dia, a mesma moeda para o cara que trabalhou 4 horas e a mesma moeda para o que trabalhou 2 horas. Sabe qual é o problema da deturpação do entendimento de justiça que existe atualmente? É que esse patrão seria processado lá no Ministério do Trabalho, teria que pagar uma indenização para aquele trabalhador que vai falar: não, mas eu trabalhei 8 horas e eu mereço ganhar mais. Aqui, hoje em dia, né, na estrutura com a qual nós convivemos hoje, é impossível que você queira, como empresário, dar generosamente mais a alguém por alguma que seja a razão
e não necessariamente por uma questão de privilégios ou de preferências particularmente racistas, né? Então, por exemplo, se você me perguntasse, Dongley, você paga mais a um homem do que a uma mulher? Nunca. Eu pago pela responsabilidade que cada um exerce. Se a responsabilidade é igual, eles vão receber valores iguais. Ah, mas o que você acabou de dizer antes não combina com isso. Porque se eu tenho a liberdade de pagar o que eu quero para quem eu quero, eu poderia pagar mais para o homem do que para a mulher. É verdade, mas eu poderia pagar mais para a mulher do que para o homem, da mesma maneira. Então, se você está dizendo que você vai pagar mais para o homem do que para a mulher, provavelmente você tem um modelo mental de preferência masculina. Sendo assim, racista quanto ao gênero. Agora, se o direito que eu tenho é de remunerar melhor ou mais, ou de forma diferenciada, um e outro, não importando qual é o gênero, eu poderia então ter uma empresa que remunera exclusivamente sobre a performance. Não me importa se alguém trabalhou 2 horas ou se alguém trabalhou 8 horas. Me interessa se a performance foi adequada e eu deveria remunerar então essa performance. Mas Dongley, quem trabalha 8 horas vai performar mais do que quem trabalha 2 horas. Mentira! Essa é a maior balela do mundo empresarial. Eu conheço, e você certamente conhece, muitas pessoas que trabalham menos e performam mais do que pessoas que trabalham muito mais horas. Uma coisa não tem absolutamente conexão com a outra. Óbvio, se você disser para mim que tem 2 pessoas que performam igual ou iguais e você disser que uma tem 2 horas para fazer uma tarefa e outra tem 8 horas, é óbvio que aquelas pessoas que performam iguais, ao terem mais tempo, farão mais coisas. Mas isso é completamente diferente do que eu estava falando antes. Então eu concluo aqui, Welber, dizendo que competição nunca foi um problema, a forma e as ferramentas podem tornar a competição um problema, as preferências e as segregações podem tornar a competição um problema. Como é que então eu vigio para que isso não aconteça e ela possa ser uma competição saudável? Vigiando o coração dos líderes que estabelecem as competições, para que ele não privilegie ou preferencie alguém em detrimento de alguém. Isso é muito fácil de vigiar. Muito bem. Agora, 11 horas e 1 minutinho. Dongley, eu acho que dá para responder mais uma perguntinha. Okay. Tá dizendo o seguinte: sabemos que muitos negócios, pequenos e grandes, já acabaram por causa de um funcionário ou grupo de funcionários desleais. Qual o segredo para manter um clima de lealdade e prazer dentro de uma empresa, Dongley? Eu vou responder essa pergunta com um versículo de Paulo aos Romanos, que eu sempre gosto de usar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, parafraseando para o mundo empresarial, não é a minha produção, não é isso aí que é o meu negócio, né? Assim como o reino de Deus não é só comida e bebida. Mas, ele continua então, né? Faz um mais e diz: justiça, paz e alegria do Espírito Santo, ou no Espírito Santo. O que Paulo está nos exortando aqui quanto a nós líderes? Que nós precisamos olhar para os nossos negócios e não permitir que eles sejam conduzidos única e exclusivamente, meramente, por conta da entrega de um resultado, de uma produtividade, de uma produção. Mas que eu preciso fazer isso com uma perspectiva de sermos uma empresa justa. O que é uma empresa justa? É uma empresa que tem um sistema de remuneração adequado, que tem um ambiente de trabalho com as condições de trabalho adequadas, que dá ao trabalhador a possibilidade de partilhar os seus pensamentos, seus sentimentos e as suas necessidades, que
produz dentro de condições de segurança. Tudo isso pode ser considerado uma empresa justa. Tudo isso e muito mais, né? Cada negócio aí com as suas particularidades sabe o que é ser uma empresa justa ou deve procurar saber. Mas ele continua dizendo, não é só, mas que é justiça, paz e alegria. Bom, o que é um lugar de paz, né? Você conhece, eu conheço, Elmer, muitas empresas onde tudo que reina naquele lugar não é paz. Uma empresa com sistemas de competições completamente destrutivos, uma empresa onde há líderes se digladiando um com o outro, aonde há líderes perseguindo pessoas, infernizando literalmente a vida dos seus liderados e liderados infernizando a vida de líderes. Ou seja, a paz não está sendo parte daquele negócio. Mas se o reino de Deus é paz, então a minha empresa precisa de alguma maneira espelhar a paz que só Jesus pode dar. E eu não estou dizendo que paz é igual a não ter problema, né? Paz é uma maneira, é um estilo, é um ambiente que vem daquilo que está dentro de mim para fora. A paz não tem a ver com uma vida tranquila. Você e eu podemos pensar assim, em países onde o evangelho não é livre, está fechado para o evangelho. Alguém que teve um encontro com Jesus e que vive naquele país, supostamente não terá paz quanto ao governo daquele país e a sua fé. Mas ele pode viver uma vida de paz. Por quê? Porque dentro dele ele encontrou paz para fazer com que as coisas continuem acontecendo, mesmo quando ele vai viver uma vida de guerra, porque aquele governo vai persegui-lo até o fim. Então, eu posso viver uma vida de paz. E por fim, alegria, né? Puxa, uma empresa que não celebra nada, uma empresa que não comemora, uma empresa que não sorri, uma empresa que você entra nela e os colaboradores são carrancudos, tristes, mal-humorados, não combina com Jesus, não combina com o reino de Deus. Então, para manter um clima de lealdade, eu creio que eu preciso instalar o reino de Deus dentro da minha empresa. E se o reino de Deus é justiça, paz e alegria, haverá de ser feito um trabalho intenso, intencional, proposital, de implantação de justiça, paz e alegria. Aí tem uma grande chance de você viver, de fato, um clima de lealdade, de fidelidade, de paz, mas não sem guerras, não sem batalhas, não sem lutas, não sem competição, mas a base para tudo isso será aquela paz que excede todo entendimento, que só pode vir de um coração transformado por Jesus. Então, se você é um líder e tem na sua empresa líderes que não tiveram o privilégio de conhecerem Jesus, comece por falar para eles sobre o que Jesus faz, o que Jesus fez na sua vida. Automaticamente essas pessoas vão começar a olhar e falar, puxa, tem algo diferente nesse meu líder. E aí você vai começar a contar para eles como você faz para viver essa experiência na prática, na sua própria pele, e o quanto o Espírito Santo te capacita para isso. E aí a gente pode ficar aqui mais um dia, né, Welber, só falando sobre ferramentas, e eu desafio você a que cada vez mais procure na palavra de Deus ferramentas para te dar a capacidade de superar todo o desafio que você tem na vida empresarial. Porque eu tenho certeza, convicção no meu coração, de você que está aí empreendendo, que está levando a vida executiva adiante, que está em alguma empresa, eu tenho certeza absoluta que o Senhor te deu um chamado, te deu uma vocação
para você exercer o seu ministério em tempo integral na sua empresa, no mundo do trabalho onde você está inserido. Se você então tem convicção disso também, se você já entendeu isso, eu te desafio a orar e a buscar de Deus sabedoria para fazer isso. Se você ainda não entendeu isso plenamente, eu desafio você a ir lá no site do Movimento Elo, né? movimentoelo.org.br, a você entrar lá e baixar um livro gratuito que está lá para você, lá na aba superior, onde você tem as páginas do movimento, tem uma página chamada Minha Empresa, Meu Ministério. Faz o download desse livro, é gratuito, você não paga R$1 por isso. Leia ele, se inspire nele, entenda por que a sua empresa é o seu ministério, por que o seu trabalho é o seu ministério. E aí você vai mudar o modelo mental, a forma de pensar, e certamente o Senhor vai usar tudo isso para você construir, né, essa base de uma liderança saudável, robusta, que traz o reino de Deus para qualquer lugar onde você esteja. Isso aí, meu amigo. Maravilha, Dongley, muito bom. Então, daí encerramos, né? Chegamos ao fim de mais um Movimento Elo, empreendedorismo conectado, hoje falando sobre relacionamento entre times, né? E muito bom, Dongley. Acho que dentro do que você estava falando, eu estava acompanhando aqui, pensando, eu acho que na vida, né, as coisas têm que ser por meritocracia, independente de quem, né? Eu acho que é por capacidade, por competência mesmo, né? E por aí vai. Eu achei bem. Esse é o desafio, não, Elber? Aqui, palavras finais já, para depois te passar e você encerrar. A gente aqui no nosso contexto de 316 e Movimento Elo, a gente não quer ocupar o tempo precioso da nossa audiência, né? Sim. Falando sobre coisas que ele dá um Google aí e acha na internet, né? Ou seja, ferramentas do líder. Dá um Google lá, ferramentas do líder. Vai aparecer 50 mil artigos falando sobre ferramentas do líder. Agora, o que nós queremos aqui é desafiar esse líder, desafiar esse empresário, esse empreendedor a entender que a maior ferramenta que ele tem é compreender o seu chamado, a sua vocação para esse mundo do trabalho e buscar na ferramenta de Deus, que é a palavra de Deus, instruções para que ele suporte a sua forma de viver e a sua estratégia de liderança. Paralelamente a isso, ele vai lá no mercado procurar, vai no Sebrae, vai no Senai, vai no Sesc, vai nas páginas que estão aí de tantas escolas online e busca esse outro conhecimento complementar, né? Cada semana a gente acaba dando uma dica aqui, né? Procura por isso lá na internet, procura por isso lá na escola, no curso. Mas o centro da nossa conversa sempre será o que a palavra de Deus nos ensina e nos apoia para isso. Maravilha. É isso. Dongley, eu quero agradecer mais uma vez aí a tua participação, meu irmão, tua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? E terça-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta aqui com mais um Movimento Elo Empreendedorismo Conectado. Beleza? Você já tem o assunto para semana que vem? Sim, semana que vem a gente vai falar sobre a capacidade de comunicar, como ela é importante para a gente trabalhar a comunicação nos nossos negócios, nossos times, entre empresas e empresas. Vamos passar aí um pouco por esse tema da comunicação, como eu sempre digo, o mal do século, né, no mundo empresarial. Qualquer empresa que você vai, o cara fala, tô com um problema de comunicação, né? Então vamos ver o que a palavra de Deus tem para falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Maravilha. Dongley, obrigado, boa semana, meu querido, e até terça-feira, então. Valeu, meu amigo, semana abençoada aí para você, para toda a nossa audiência, e o Senhor nos deu uma semana cheia da sua graça. Amém. Elo, empreendedorismo na rede.
com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.